quem ela deve adorar, quem ela quer adorar. E foi aí que eu percebi, oportunidade perfeita para eu poder falar sobre Jesus. E ali eu comecei com um francês bem mais ou menos, porque estava bem no início, né? Só com bonjour, Jojo. E Deus é incrível porque mesmo você não sabendo o idioma, ainda assim é possível você se comunicar com o outro e poder falar. Às vezes por mímicas, às vezes dá uma mistura, fala espanhol, um português, um portunhol e dá certo. Então, esse é o ambiente em que eu estou vivendo. E eu confesso que eu me questionei muitas vezes, Senhor, por que esse lugar? Não foi um ambiente que eu escolhi para morar, mas as condições na minha vida acabaram mudando e tudo isso aconteceu. Eu sempre tive o sonho de morar fora. Desde pequena, eu sempre sonhei. Eu lembro que meu avô, taxista, e ele rodava no aeroporto, me levava, eu ficava vendo os aviões. Eu disse, sonho com isso, de andar de avião, ver, sabe, o que é que tem para minha vida, enfim. Então, sempre foi de pequena. Mas, no meio da caminhada, falando os meus sonhos, os meus desejos para outras pessoas, eu ouvi algumas coisas que machucaram um pouco. Você não vai conseguir. O dólar é muito alto. Tem que trabalhar bastante para você ir para outro país? Não, meu Deus do céu. Palavras que machucam, palavras vindas de pessoas que não conheciam a minha história, palavras que geram limitações, crenças negativas, completamente diferente do plano que Deus tinha preparado para mim. E foram essas palavras que fez com que eu pegasse o meu sonho e colocasse debaixo de um tapete. E aí, ok, deixa para lá. Realmente é difícil, realmente é complicado. E eu percebo que quando não sabemos a nossa verdadeira identidade em Deus, a gente fica vulnerável a permitir que qualquer outra pessoa molde quem somos. Qualquer outra pessoa diga o que você pode e o que você não pode fazer. E eu ainda estava no processo de não saber a minha identidade em Deus, então eu acreditei nessas mentiras. E segui a vida. Me formei, eu sou fisioterapeuta formada, mas eu nunca trabalhei na minha profissão. E não foi por falta de tentativa, tá? Porque eu passei um ano entregando, eu falo panfleto, entregando currículo. Já estava, o pessoal acho que já me conhecia, mas só não estava me aceitando. Até para ser voluntária, eu coloquei e não fui aceita. E foi um ano que eu fiquei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Um monte de porta fechada. E hoje, olhando para trás, eu entendo, Deus estava permitindo que eu não tivesse vínculo nenhum, porque Ele queria me levar para outro lugar. E foi quando, em uma das ministrações, eu senti no meu coração de tomar um ato de fé. Eu voltei a acreditar, eu voltei a sonhar, porque eu passei a conhecer aquele que pode fazer tudo. Eu passei a conhecer aquele que pode tornar o impossível impossível. E eu disse, ok, já descobri, eu sou filha dele. Ele pode fazer isso por mim, eu vou tentar. E aí eu tirei o meu passaporte. Mari, você já tinha pretensão? Já tinha um destino? Não, só tinha um passaporte. E aí eu passei um tempo com o passaporte. E depois, em 2019, eu lembro que eu senti no meu coração de apenas dar uma pesquisada. Eu disse, vou numas agências de intercâmbio só para ver quanto é o valor. E aí, quando eu fui, fiz o orçamento, meu Deus do céu, completamente fora da minha realidade. Morando na casa dos meus pais, sem trabalhar, como é que eu vou morar fora? E ali, ok. Quando chegou em 2018, eu lembro as datas certinho, porque são datas de milagres. A gente não esquece. São datas que é Deus mostrando o poder dele. E ali naquele momento, eu fui na agência, eu falei com minha mãe, eu orei. E já tem tempo que eu estou orando e eu senti de Deus de fechar, mas eu não tenho um centavo no bolso.
E aí, quando eu fui na agência, a moça falou, olha, a forma que a gente trabalha aqui é o seguinte, você fecha o seu contrato agora, você vai viajar daqui a 1 ano, então você tem 1 ano para poder pagar a agência. E aí você vai pagando conforme o que você vai tendo. Eu falei, moça, se eu tiver R$10 hoje, eu posso pagar? Ela pode. Mas aí lá na frente você vai ter que pagar os 1.000 que tem para quitar essa viagem. Eu disse, ok. E foi assim. Então foi um ano de muita busca, de Deus trabalhar na minha vida, de portas fechadas, de não entender o agora, de rejeições, de ansiedade, de Deus afastar até pessoas da minha vida, eu não entender o que é que estava acontecendo, de silêncio, muito silêncio, ao ponto de achar que eu estava completamente sozinha, até que as coisas começaram a acontecer, porque nesse período de silêncio, de solidão, eu comecei a ir para a palavra. Eu comecei a buscar mais de Deus, a conhecer mais sobre Ele. E foi aí que Deus começou a trabalhar a questão identidade na minha vida. Começou a me mostrar quem eu sou perante a Ele e quem Ele é para a minha vida. Então foi um processo que começou, meses e meses, até que chegou o dia de fazer o visto. Porque para mim eu só achava, é só pagar e partiu o Canadá. Mas tinha a questão do visto, que é o que permite você entrar no país. Primeiro visto, eu super animada, peguei o passaporte, vamos lá, só aguardar, negado. E eu, como assim? Deus falou no meu coração que eu ia morar fora. Eu tenho esse sonho desde criança. Pessoas falaram que Deus ia me levar para fora. Eu não estou entendendo. O visto foi negado? E eu, ok, vamos tentar mais uma vez. Como uma boa brasileira, vamos tentar mais uma vez. Depois de alguns meses, fui fazer o segundo visto. Fui para Recife. E eu aproveitei na semana para poder fazer o visto americano e o visto canadense. Porque o visto americano te dá um passe para você entrar no Canadá. Eu disse, vou aproveitar as oportunidades, vou tentar o que está dentro da minha condição. E foi quando, na terça-feira, no dia 6 de setembro, às 12... Não. Estava 30 graus. Não. Mas dia 6 de setembro, terça-feira, fui fazer o visto americano. Cheguei lá, os documentos, tudo, ok. E aí, passou alguns dias, na sexta-feira, eu fui fazer o visto americano. Primeiro foi o canadense, desculpa, e o outro foi o americano. O canadense você espera 15 dias, com muita paciência no Senhor, para receber o resultado. Mas o americano é na hora. A oficial de imigração está lá, você entrega seus documentos e só fica ali aguardando o veredito. E ali, quando eu cheguei, entreguei os documentos, ela, no computador, negado. Eu, meu Deus. E aquilo mexeu comigo. Como é que a palavra me diz que eu posso? Como é que eu sirvo um Deus que diz que é o Deus do impossível? Como é que as pessoas, quando ministram na minha vida, dizem que eu vou alcançar lugares altos e mais um visto negado? E ali eu voltei para casa da minha tia, em Recife, e eu fui tomada por um bombardeio espiritual. O inimigo começou a bombardear a minha mente. Hoje eu entendo que quando o inimigo se levanta, investe, é porque tem coisa boa chegando aí. Mas naquela época eu ainda estava muito novinha, ainda estava entendendo o mundo espiritual. E começou a vir bombardeios. Cadê o seu Deus? Esse tempo todo você servindo, buscando, adorando, e cadê Ele no momento que você precisou? Te fez investir isso tudo para chegar no dia e ter o visto negado, mais um? Olha aí você sozinha. Que eu estava lá, meus pais não estavam comigo, olha você sozinha. E a gente, assim, a ciência entende que quando a nossa mente, os nossos pensamentos, eles estão cheios, o nosso corpo, ele vai refletir isso, vai gerar as reações fisiológicas.
E ali eu comecei a passar mal, comecei a ficar com falta de ar, a ter tontura, até cheguei a desmaiar. E eu não estava entendendo espiritualmente o que é que estava acontecendo. Ok, terminou, 2 dias voltei para Salvador. E detalhe, gente, morava aqui pertinho, no Bosque. Realidade, vida real. Pegava ônibus para ir para a escola, quase sentando no colo de alguém, porque era tanto aperta, enfim. E ali aguardei os 15 dias para o visto americano. E eu falei, Senhor, não tenho nem mais dinheiro para poder investir em tirar outro visto. Já chegou o 3º. E quando eu recebi o e-mail, tinha escrito: no dia que eu recebi a notícia do visto americano negado, foi o dia que eles tinham aprovado o visto canadense. E ali eu entendi o porquê foi tanta guerra espiritual, porque tinha alguém assinando o documento para dizer, vai. E depois daquele momento, visto, ok, agora falta pagar a agência, né, gente? A outra parte. E o que é que eu fiz nesse tempo? Morando na casa dos meus pais, sem trabalho, não conseguia achar trabalho na minha profissão, né, de fisioterapia. E ali eu comecei a trabalhar como freelancer. Então, eu entregava panfleto no shopping, eu trabalhei como recepcionista de eventos, eu fui até a noelete do Papai Noel. Será que alguém me viu? A noelete do Papai Noel, para quem não sabe, no Shopping Barra, no final do ano, eles colocam aquelas meninas, né, toda vestidinha de duende, fantasiada de boneca, e fica lá dançando. Gente, isso marcou tanto a minha vida. Todo Natal eu já sei a dança. Se alguém quiser contratar para eu animar o seu Natal, pode me chamar. Então, muito dinheiro, vale muito a pena, R$50 por dia. Então, essa parte, né, o detalhe. Saía de São Rafael, né, do Bosque, ia para o Shopping Barra, para poder trabalhar mais de 6 horas, transporte incluso, alimentação incluso, e valia R$50 no dia. Aí você pensa, minha é doida, mas gente, era o que estava tendo de oportunidade. E eu ia negar? Não aceito. Só aceito se for fisioterapia no hospital, porque eu me preparei para isso. Não. Aquilo foi o que Deus colocou na minha situação atual. E eu, vou aproveitar a oportunidade. Às vezes Deus coloca a oportunidade no nosso meio, a gente não consegue entender que é Ele colocando. Mesmo que todas as circunstâncias mostrem que, será? Mas foi de R$50 e R$50 que a passagem foi comprada. Foi de R$60 e R$60 entregando panfleto num sol de Salvador, que vocês sabem muito bem como é. Lá no estacionamento, meu Deus do céu, que tudo foi pago. Eu lembro que eu fiz um bazar. Eu senti no coração de fazer um bazar. E ali eu coloquei, pedi à minha avó a garagem dela, coloquei algumas roupas, e Deus é tão bom que pessoas me doaram roupas. Então eu tinha muito material para dar e vender. E ali o que acontece? Eu ia receber o valor completo para mim, né? As pessoas que só doaram não pediram valor nenhum. Em um dia, no primeiro dia do bazar, minha avó mora em Mussurunga, então foi um bazar de bairro mesmo, na garagem dela, que é em frente de rua. E no primeiro dia eu fiz R$1.500. E aí você fica, gente, até eu fiquei, gente, como assim? R$1.500, vírgula. Porque na verdade eu falo para minha mãe, eu disse, mãe, eu falo os números tirando o dízimo. Na minha mente já é automático. R$400, não, meu amor, não é 400 não, é 360, porque os 40 já é do dízimo. Então às vezes eu vou falando assim. Então eu sempre dizimei, dos R$50, 5 é do dízimo. Eu dei aquela olhada, tipo, é isso mesmo, né, gente? Sou de humanas. É 5, né? Ok. Da próxima eu vou botar um valor melhor. R$10. R$1 eu disse. Enfim. Então, isso, né, foi sempre muito forte na minha vida. E
processo também, né, de estar trabalhando, eu lembro que eu fiz um propósito com Deus, com relação à minha vida sentimental. Passei por vários sofrimentos, traições, muitas coisas que machucaram o meu coração. E ali foi quando eu dei um basta. Chega, não aguento mais. Já estou sabendo a minha identidade em Deus, já sei qual é o meu valor, não vou me relacionar com qualquer pessoa. E foi muito doloroso. Nós mulheres, acho que vocês vão entender como é difícil lidar com a comparação. Vendo todo, parece que quando você se decide, todas as amigas resolvem namorar. Todas as amigas resolvem aparecer com alguém. Você fica ali, Jesus. E ali eu fui fazer um propósito. Eu disse, Deus, no final do ano, Senhor, quero fazer um propósito, quero entregar meu coração para Ti. Durante um ano, eu não vou me relacionar com ninguém. E nesse tempo, o Senhor vai tratar o meu coração. E eu confio em Ti. Às vezes a gente fala umas coisas que a gente não está entendendo direito, né? Porque não tinha refletido que nesse um ano eu ia passar o dia dos namorados sozinha. Mas isso é detalhe. E foi um ano que Deus estava literalmente... Os meninos ali dando risada. Não, já vi os meninos pequenininhos dando risada. Estão namorando não, né, gente? Pelo amor de Deus. Momento de focar nos estudos. A minha avó, focar nos estudos e tudo. E ali foi um ano que Deus estava trabalhando espiritualmente na minha vida. Estava focada na palavra. E eu passei várias sextas-feiras, vários sábados, sozinha. As amigas namorando. Sozinha entre aspas, porque eu estava com Deus. E era o momento que Deus começou a me encher da palavra. Começou a mostrar quem eu realmente sou para Ele. O que é que a Bíblia me diz sobre quem eu sou? Porque se você não sabe quem você é, as pessoas vão dizer quem você é. E deixa eu te falar, não é os erros do passado que definem a sua identidade. Não é o que as pessoas falam sobre você que define a sua identidade. Não é a ansiedade, depressão, as emoções que vão definir quem você é. Somente aquele que te criou, ele tem a autoridade de poder dizer verdadeiramente quem você é. E foi ali que eu comecei a entender o meu valor. E fiquei mais firme nesse propósito de um ano. E nesse tempo, olha como Deus faz as coisas. Eu não acredito em acaso, acredito em propósito. E foi quando, nesse tempo de um ano, uma colega de muito tempo atrás criou um grupo no WhatsApp. Ok. E ela adicionou as pessoas da turma que estudaram na 6ª série. Eu ainda já estava na faculdade, formando. Da 6ª série do Ana Teresa. Quem conhece o Ana Teresa aqui? Estudei lá apenas um ano. Ana Teresa aqui próximo. Ela adicionou o pessoal daquela turma. E aí eu, ok. Conversei com as pessoas, adicionei no Insta. Aí eu vi um rapaz assim, eu disse, ok. Estou no propósito. Ok, Senhor, guarda meu coração. Aí eu já, glória a Deus, calma, irmã. E ali foi quando eu adicionei aquela pessoa no Insta. E eu vi, essa pessoa mora no Canadá. Eu estou indo para lá. Vou mandar uma mensagem direct. Eu disse, oi, tudo bom? Então, eu estou indo para o Canadá. Nossa, quanto tempo? Tem como você me passar algumas indicações? O inverno eu sei que é bem rigoroso, né? Como é? E ali começamos a conversar. E depois de alguns meses, aquelas conversas começaram a ser com as intenções, né? Comecei a ter sentimentos por aquela pessoa. Mas eu estava no propósito de um ano. E foi quando, em novembro, essa pessoa me mandou uma mensagem. Olha, em janeiro, eu estou indo para o Brasil e eu quero te ver.
E aí eu calculei imediatamente que eu sou boa em exatas. Janeiro já acabou o propósito. Já acabou, né? Mas eu continuei. Jesus. Jesus. E aí quando chegou em janeiro, ele foi me ver, conheceu a minha família, conheci a família dele, uma parte da família dele. E foi aí que iniciamos o nosso relacionamento à distância. Foi 1 ano namorando à distância. Assim que eu cheguei, ele foi me visitar algumas vezes aqui no Brasil. Assim que eu cheguei no Canadá, no segundo dia, ele me pediu em noivado. 2 meses depois, casamos lá em Montreal. E veio a pandemia. Então eu não pude voltar, né, por conta da pandemia, fronteira fechada. E a pessoa que ia apenas estudar 1 mês, tá agora 2 anos, já estou morando lá e tudo. Olha como Deus faz. Cidadã, não cidadã, residente, né? E Deus, ele mostrou para mim que literalmente a minha visão sobre o que eu imaginava era muito pequena para os planos dele para a minha vida. Às vezes a gente não tem noção, né? A gente só vê o que está aqui na nossa frente, mas o que está atrás, tudo que Deus tem preparado para nós. E hoje meu marido, graças a Deus, ele é um grande apoiador de tudo que eu faço, do projeto. E estamos muito felizes em poder estar propagando a mensagem de Deus juntos. Eu, nesse processo, morando lá, eu iniciei a parte da imigração para morar mesmo. Porque até então eu só fui para visitar, era só 1 mês, gente, fazer um intercâmbio. E Deus mudou tudo, então, ok, vamos trabalhar para poder eu morar. E esse processo durou 1 ano e 10 meses. E aí você fala, nossa, a irmã no Canadá, que chique, na neve. Mas foi 1 ano e 10 meses sem fazer nada. Eu não tinha direito à saúde. Deus, eu orava todo dia assim, eu não posso ter nenhuma crise alérgica, porque eu não tenho condições de pagar, é muito caro o serviço de saúde. Não é como o SUS aqui. E também não tive acesso à educação, não podia estudar, não podia trabalhar, ou seja, não podia fazer nada. Ninguém sabia quem eu era. E foi literalmente 1 ano e 10 meses que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu já tinha um projeto chamado Projeto Singular, que é um projeto onde eu falo para as mulheres, né, sobre o tema identidade em Deus, que era o que Deus estava trabalhando na minha vida. E quando eu cheguei lá, o projeto passou a se tornar online. Então, atualmente, tenho o projeto no Insta, tenho um canal no YouTube. Podem ir lá, dar uma olhada. Só não vejam o primeiro vídeo, por favor. Que é o primeiro vídeo da pessoa, gente, não pode. E ali, Deus começou a trabalhar. Eu disse, ok, não posso me inserir na sociedade, não tenho acesso à saúde, não posso trabalhar. Imagina, Deus tirou todos os pilares da minha vida. Não pode fazer nada, não todos, mas a maioria. Mas você tem um celular? Eu, sim. Você sabe a palavra de Deus? Sim. Então, você tem um meio onde você pode propagar a palavra de Deus. E foi ali que eu comecei a intensificar tudo aquilo que eu estava fazendo. E graças a Deus, hoje trabalhamos com muitas mulheres. Estamos focando em alguns projetos voltados para estudo bíblico, porque no meio da caminhada eu percebi o seguinte: no início, meu objetivo era ajudar as mulheres a descobrir a sua verdadeira identidade em Deus. Só que no meio da caminhada eu percebi que falar sobre isso, eu dizer para você que você é filho, que você é amada, que você é justificada, que Deus planejou você antes mesmo de você nascer, que todos os dias da sua vida foram planejadas por Deus. É lindo demais, é Bíblia, tudo isso que eu estou falando está aqui, mas não gera transformação. É a mesma coisa, se eu olhar um exemplo para a Agatha e dizer, nossa, você está linda hoje. De fato ela está, mas você está linda hoje. E se ela
por dentro não acreditar que ela tá linda, não vai mudar nada. E foi aí que no meio da caminhada eu percebi, vou mudar a minha estratégia, porque Deus, Ele dá estratégias. E eu comecei a trabalhar o seguinte, vou levar essas mulheres para a Bíblia, para que aquele que transforma possa fazer isso. E quem é que transforma? O Espírito Santo de Deus. E foi assim que construímos aí o projeto, estamos firmes e fortes nisso. Então aqui é só um resumo do meu testemunho para vocês, para poder compartilhar um pouquinho, né, de tudo aquilo que Deus fez, toda a honra e glória, óbvio, que é para Deus. E mostrar que eu saí de um lugar próximo de vocês, uma realidade próxima de vocês. Então, quando a gente vê, né, foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos, a gente cria um olho, né, nossa, acha até que é impossível. Não é. Se Deus tem um propósito para a sua vida, não há nada que vai impedir. Pode não ser no seu tempo, pode não ser da forma como você planejou, mas vai ser segundo o coração e a vontade dele. Então eu quero nessa noite te dizer, ser aquela pessoa que eu não tive no meio da minha caminhada. E dizer para você não acreditar nas crenças limitantes, nas palavras negativas que podem ter dito para você. Talvez você ouviu em algum momento da sua vida que você não é capaz, que você não é boa naquilo que você faz, que você não vai conseguir. E eu quero te dizer que o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele capacita, Ele ajuda, Ele prepara o caminho para que todas as coisas aconteçam segundo o propósito dEle. A minha vida mudou. Me formei 5 anos para ser fisioterapeuta, nunca atuei na profissão e comecei a trabalhar para o reino. E hoje eu entendo os propósitos de Deus. E que bom que hoje eu sirvo para Ele. Minha mãe brinca dizendo, menina, o seu chefe é Deus. Eu disse, verdade, mas que o chefe bom, que me permitiu estar aqui com a minha família, com vocês. Que chefe bom. Então vale muito a pena esperar 1 ano, se for preciso. Vale muito a pena entregar as áreas que você precisa de transformação para Deus. Vale muito a pena esperar, vale muito a pena acreditar, mesmo que as circunstâncias mostrem, não dá. Não tenho dinheiro, eu dependo dos meus pais, tenho dívidas, tem tanta coisa acontecendo, mesmo que tudo mostre, não dá, Deus diz, dá. E sabe o que foi que me ajudou nesse tempo desafiador? Saber a minha identidade em Deus e saber quem Deus é em sua palavra. E eu quero te fazer uma pergunta, por favor, não levante a mão. Mas quantos de vocês já leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Você que internamente disse sim, quantas vezes você já fez isso? No meio da minha caminhada, eu senti isso no meu coração, Deus me confrontando. Filha, como é que você está há tanto tempo na igreja, há tanto tempo buscando a mim, e você nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Lindo o que fizemos aqui. Levantar a Bíblia e dizer que é a nossa espada. Você conhece a ferramenta que você carrega? Ou você tem utilizado de uma maneira completamente diferente, fora do propósito? E foi ali que eu comecei, há 1 ano atrás, em janeiro do ano passado, no propósito Bíblia Todo Dia. É um dos projetos que temos para as mulheres. Ler a Bíblia todo dia, 2 capítulos da Bíblia. Não é quantidade, não é por correria, é qualidade. Para que a gente possa meditar. 2 capítulos é o suficiente para você meditar na palavra de Deus. Comecei em janeiro do ano passado, agora estamos em 2 Crônicas. Vou chegar lá. Apocalipse está pertinho agora. Depois de ter passado por Levítico, Salmos, Senhor, já estamos próximos. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque é lindo tudo isso.
Vocês sabem que são privilegiados agora, depois que eu compartilhei para vocês. E eu falei para vocês de um país que ainda é liberal. Imagina os países onde a igreja é perseguida, onde você não pode cultuar, você não tem nem a estrutura, o ambiente para cultuar a Deus. Imagina, não quero nem imaginar. Então sabemos que somos privilegiados, só que toda essa emoção, essa glória, tudo isso pode ser propagado, mas também pode ser momentâneo, vai do seu coração e do seu relacionamento com Deus. Mas o que é que ajuda a você lidar com os dias desafiadores, os dias difíceis? É você ter confiança e conhecer a palavra. E eu quero rapidinho compartilhar algumas coisas com vocês. Ainda tem um tempo. Eu peço para que você abra a sua Bíblia. Glória a Deus! Que legal, gente. Fiquei assustada, eu tomei um susto. Meu Deus do céu. Muito bom. Vocês fazem isso em casa também? Abre glória a Deus. Não? Muito bom, gostei. É bom que acorda, né? Tem um propósito. Abra sua Bíblia em Mateus 7, capítulo 7, o versículo 22 e 23. Mateus, capítulo 7, versículo 22, 23. Amém? Olha só o que Jesus diz. Muitos, poucos ou muitos? Ok, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos de novo? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ela expulsou o demônio, ele curou, mas praticar o mal? Como assim? Curar, fazer todo esse processo não é algo bom? Mas por que ele está dizendo que no resultado disso é algo ruim para o mal? Porque o coração, que é o que Deus sonda e analisa, não estava voltado para ele. Então não adianta fazer, se o propósito do coração não é de adorá-lo. E o que me chama a atenção aqui é porque hoje somos privilegiados, temos muitos recursos e às vezes a gente está conformado com o que temos. Estamos sentados numa zona de conforto, enquanto tem muitos países, muitos lugares que não tem nada disso. Eu fiz um vídeo para o canal do YouTube mostrando uma das livrarias lá no Canadá. E ali eu cheguei na parte de religião. Eu perguntei para o rapaz, né, onde é que fica a parte de religião, de bíblias? Aí ele, é aquela ali. Já tomei um espanto primeiro porque uma livraria imensa, além de livros, artigos para decoração, brinquedos, a parte da religião era esse espaço aqui, pequenininha. E ali quando eu cheguei na expectativa de ver, não tinha livros, só tinham 10 bíblias no máximo, uma King James, outra NVI e só. E eu fiquei, como assim? Uma livraria tão grande, não tem um livro cristão? E ali eu perguntei a alguns autores, né, de fora, se tinha Joyce Meyer, se tinha o Timothy Keller e outros, e não. Nossa, meu Deus do céu.
E aquilo ali me chocou muito. E aqui a gente tem Bíblia à vontade. Você escolhe como você quer. Se quer com florzinha, sem florzinha, com espaço para anotação, sem espaço de estudo, você escolhe. Se tudo isso é tirado de você, a Bíblia, o ambiente, as pessoas à sua volta, como está a sua espiritualidade? Porque às vezes a gente acaba se escondendo naquilo que fazemos aqui. E foi nisso que eu percebi como é que estava a minha espiritualidade. Sem poder congregar por conta da pandemia, tudo fechado. Sem ter acesso a Bíblias, ou enfim, sem ter os irmãos calorosos que gritam, como foi que vocês gritaram? Glória a Deus, na hora de abrir a Bíblia. E tá um ambiente super frio, super, sabe? Você não pode nem pedir um socorro. Não, você pede um socorro, mas digo assim, você não tem nem ninguém assim para que você possa contar. Como é que está a sua espiritualidade quando nada dessas coisas estão ali? Ou quando nada vai bem? E foi ali que eu percebi que eu precisava estar imersa na palavra. Na Bíblia, eu não vou lembrar agora, se alguém lembrar, por favor, me fala. Porque assim, gente, não sei se vocês se identificam, mas eu sou o tipo de pessoa, eu sei que está aqui. Mas em onde está a referência... No máximo eu dizer, está em Filipenses, foi Paulo que disse, mas o versículo e o capítulo, mas Deus trabalha, porque a Bíblia, ela nos garante que o Espírito Santo que veio, está entre nós, ele nos lembra tudo aquilo que o Pai disse. É só a gente praticar, é só a gente buscar. Então, se alguém lembrar da parábola onde fala do imprudente e do sensato, do insensato, do prudente e do insensato, alguém? EBD? Não? Atividades para casa, aquelas. Mas Mateus 7? Olha só, gente. Não, o versículo abaixo, tudo bom. Mas é porque eu estava lembrando de Lucas, que ele também está em Lucas. Amém. O prudente e o insensato. Vamos lá. Olha só o que diz. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces onde? Na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Vamos entender aqui. Aqui está falando de duas casas, ok? Mesma estrutura, casa. As duas ouviram a palavra, porém a diferença entre elas está na parte da construção. Uma construiu em uma forma profunda e a outra de maneira superficial. O que vai mostrar o nosso coração, como é que estamos espiritualmente, é quando vem o vendaval. É nesses momentos de dificuldade, de lutas, de tristeza, de desafios, de palavras negativas, de portas fechadas, de desemprego. É nesses momentos da vida real que vai mostrar como está o nosso coração. Os dois ouviram a palavra, os dois sabiam da palavra de Deus. Só que um foi mais fundo, mais fundo, mais fundo e alicerçou na rocha. O que é que isso traz para a nossa vida atualmente? Se você vai mais a fundo em conhecer a palavra de Deus, quem Ele é,
quem você é na palavra, quais são os princípios cristãos, você vai estar bem alicerçado. Pode vir qualquer dificuldade, você vai estar alicerçado. Essa é a diferença. Esses são aqueles que vão para o céu estar com o Pai, diferente daqueles que até ouviram a palavra, mas não alicerçou, estava superficial. E aí ele diz no versículo anterior: eu nem te conheço. Que doloroso. Você já passou pela situação de você ir andando na rua, ver fulano, fulano e tal, a pessoa... Quem é mesmo? Tirando aqueles que usam óculos, tem miopia e realmente não enxergam de longe. Tirando eles, sabe, de você dar um negócio assim, tipo, poxa, eu fiz uma festa, disse ei e tal, e a pessoa nem reconheceu. Não é doloroso? Imagina, anos e anos de igreja, servindo, dançando, louvando, cultuando, e chegar no grande dia e ele dizer: não te conheço. Porque não são as obras, não é o que você faz, é como está o seu coração. Não adianta nada ser crente 24 horas, ser crente 2h30, né, o culto, e chegar depois na rua e ser completamente diferente. Então nessa noite Deus quer te chamar para um nível mais profundo, espiritual. E como é que eu alcanço esse nível mais profundo? Colocando toda essa energia que vocês têm, que isso vocês têm de sobra, gente. Essa energia maravilhosa para ir buscar a palavra de Deus. E é um processo que requer paciência, que requer tempo. No início dos estudos, eu lembro de ouvir algumas mulheres falando: Mari, mas é difícil entender a palavra de Deus. Eu leio, mas não estou entendendo o que é que eu leio. Eu leio, mas não sabia que estava também em Mateus. Quantas pessoas já passaram por isso, de olhar para a Bíblia e às vezes desistir por nem compreender? Também passei por isso. Mas quando eu comecei a ir mais a fundo, quando eu comecei a insistir, não desistir, o Espírito Santo, no tempo dele, começou a se revelar para mim. E isso é para todos. A Bíblia diz: se você quer sabedoria, pede com fé que ele vai te dar livremente, tá? Livremente. E eu falando com meus pais, disse: meu Deus, coisas livres, gratuitas aqui, não tem. Quem aqui, vamos lá, ninguém pode mentir, tá? Quem aqui já foi no mercado e recebeu de troco bala? Recebe aquela bala esquis. Hoje em dia, quando tem troco, vocês recebem bala? Nem bala estão dando mais, gente. Não está dando nem... Então, hoje em dia, coisas gratuitas está difícil. Mas ele diz: livremente eu te dou. Quanto mais me busca, livremente eu te dou. De forma abundante, eu te dou. A palavra nos garante: eu deixei o Espírito Santo de Deus, o seu amigo, para poder te dar discernimento, para você entender o que as Escrituras estão dizendo. Eu te dei a capacidade de você pensar, compreender e entender. Qualquer dúvida que você tenha hoje na sua vida, toma a decisão A, toma a decisão B. Vou para tal lugar ou eu fico? A resposta está aqui. Me relaciono com pessoa A ou me relaciono com pessoa B? Não, né, gente? Uma opção só. Mas, enfim, está na Bíblia. Com quem você deve se relacionar, com quem você deve, onde você deve estar. Somos nós que escolhemos quem anda com a gente. Você tem o poder de escolher quem vai andar com você, quem vai compartilhar momentos da sua vida. E se você escolhe de uma maneira completamente sem sabedoria, que triste. As respostas estão aqui. Para todas as dúvidas, até as dúvidas teológicas,
Até as dúvidas espirituais sobre quem Deus é, sobre por que fazer ou não fazer certas coisas. Às vezes a gente gasta tanto tempo, deve fazer ou não fazer isso? Vai buscar o que Ele realmente quer para a sua vida? Deixa essas respostas aí. Mas se quiser realmente saber, a Bíblia, ela vai direcionar. Então, o que me ajudou a lidar com invernos rigorosos, com pessoas frias, com distância, que eu acho que para mim é a parte que mais dói. Eu sou muito família, sempre fui muito família. Vocês veem que a minha família é agitada também, né? Então, a parte é dolorosa. Mas quando Deus me mostrou o propósito, eu entendi, não há nada que me impeça de executar o teu plano na minha vida. Não é para ser fisioterapeuta? Ok, eu aceito. Não é para estar com a minha família? Ok, eu aceito. É para abrir mão de tudo isso para poder servir a Ti? Eu aceito. Atualmente eu não ganho nada com as redes sociais, com Insta, com YouTube, mas eu sempre estou servindo com excelência naquilo que eu faço. Porque eu entendo que tudo que eu faço é para Deus. Eu fui comprar no início, a câmera, e eu perguntei, qual a melhor câmera dentro da minha condição atual? E aí a pessoa me direcionou, disse, é essa. Se eu posso dar o melhor dentro da minha condição atual, por que eu vou comprar uma de baixa resolução? Se você pode ofertar o melhor para Deus hoje, dentro da sua condição atual, não mede esforços. Ele olha para o seu coração. E eu creio em nome de Jesus, que a partir dessa noite vão sair jovens, mulheres, homens imersos na palavra. Que você de fato vai ter uma experiência incrível com Deus. E deixa eu falar uma coisa especial para vocês. Tem pessoas precisando, presta atenção, precisando de você. Talvez no Canadá, sendo meu amigo de ministério, não sei. Mas eu vim aqui mostrar uma realidade completamente triste para vocês e dizer que precisamos de pessoas fervorosas como vocês são. De pessoas realmente corpo, igreja, servos. Tem pessoas que não sabem o que é isso, não sabem quem é Jesus. Isso para mim foi um choque, porque de 10 pessoas que eu conheço aqui em Salvador, 7 conhecem a Deus. Pode não ser cristã, evangélico, talvez católico, mas conhece quem Jesus é. Já ouviu esse nome em algum lugar. Mas lá tem pessoas que você fala Jesus, não, quem é? É o vizinho? Quem é? É o professor de alguém? Não sabem quem ele é. E ver essa realidade, pessoas parecendo, esses dias eu recebi mensagem de alguém que se suicidou no metrô. Isso é comum, gente. Não é alarmado, mas é comum. Na minha primeira semana de aula em Toronto, eu recebi das professoras, a turma das professoras a orientação. Olha, cuidado, quando você chega no metrô, na faixa amarela, você vai para trás, encosta na parede, para não ter ninguém te empurrando. Foi uma semana avisando, porque o intercâmbio são várias pessoas de nacionalidades diferentes, culturas diferentes, não tem essa realidade. E lá ela avisou, olha, toma cuidado, tá? Foi um mês, um intercâmbio que eu tanto sonhei, mas foi muito difícil espiritualmente para mim. Porque andar na rua e ver o pessoal doido. Muitas pessoas com problemas mentais. Aí você vê o glamour. Gente, o glamour é uma parte que só o Instagram mostra. A realidade é lá. Você sente uma opressão, uma frieza. E entender que Deus tem um propósito em tudo isso é desafiador, mas é bíblico. E Deus quer despertar corações para viver coisas grandes.
Deus quer despertar corações nessa noite para propagar a palavra, principalmente para aqueles que nem sabem quem Ele é. Imagina que bênção você ser aquela pessoa que vai apresentar Jesus para uma vida que nunca ouviu falar sobre ela. Mari, eu preciso tirar o passaporte e ir para o Canadá? Não necessariamente. Nossa, que difícil, né, falar isso. Porque a gente quer também, né? Mas se Deus permitir, amém. Mas o que eu quero abrir a mente de vocês é que não precisa estar fisicamente no lugar para você propagar a palavra de Deus. Todo mundo tem celular aqui? Amém, né? Já foi. O que você faz no seu celular? Você publica o quê? É uma oportunidade de você estar propagando e você nem sabe. Eu só fui ter a noção disso com um projeto que passou a ser online e eu comecei a trabalhar ali. Eu percebi muitas pessoas do mundo sendo alcançadas e eu nunca tinha feito nada para divulgar assim. Então a internet hoje é uma ferramenta principal para a gente alcançar e conectar pessoas. Se você usa essa ferramenta que tem um poder muito grande, com a intenção certa, com um propósito certo, com a assertividade, você consegue. E eu tenho certeza que Deus vai ficar muito, muito feliz. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos. Se me permitirem, eu gostaria de orar pela vida daqueles... Vai. Não dá, não. Não dá, é só... Olha, 8 horas certinho. 8:01. Aquelas. Mas eu sinto no meu coração de orar por aqueles que estão inconformados. Que nessa noite está se sentindo inconformado com a vida espiritual. Você que internamente respondeu não para a pergunta que eu fiz, de se você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você que deseja ir para um nível mais profundo espiritual e viver em um nível profundo. Essa oração não é para pessoas que está só no superficial, que se contenta com isso, mas para quem deseja ir para um nível mais a fundo e conhecer o Pai em intimidade. Intimidade não é rápido, não é em 10 momentos de ok, fecha. Eu brinco dizendo que antes, quando não tinha intimidade, não estava no nível raso, a água estava aqui no tornozelo. Eu fazia a Bíblia de biscoito da sorte, mas alguém não precisa responder, né? Para não comprometer ninguém. Como é fazer a Bíblia de biscoito da sorte? Você pega a palavra e diz: Senhor, fala comigo, Deus, aquilo que eu preciso ouvir. Aí eu sentava, abria. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado. Tem nada a ver com a minha situação agora, Deus. Isso é fazer a Bíblia de biscoito da sorte. Só que Deus, ele não se revela dessa forma, tá? Por mais que você abra em algum versículo que vai dizer alguma coisa naquela situação atual, mas vai ter momentos que você vai abrir, vai ter os inimigos que derrotaram, sei lá o que, você fica, gente, eu só queria saber se eu deveria ir para tal lugar ou não. Então, se você deseja conhecer, a Bíblia não é um livro comum, tá? Então, às vezes a gente se frustra, não conhece direito, ou tem dificuldade, porque a gente lê achando que é um livro comum, mas não. A Bíblia é um livro espiritual, porque ela foi inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Ó, irmã. Cadê a glória? Mas não, eu botei uma pesca aqui, não. E a Bíblia é um livro escrito por homens. Deus, ele inspirou homens a escrever a Bíblia. Então a Bíblia, ela tem esses 2 pontos. E se você ler apenas na parte natural, não vai ter as revelações. Mas se você ler pedindo ao Espírito Santo, ali com o Espírito Santo, vem estar comigo nesse momento. A
abre o meu coração, a minha mente para entender a tua palavra, aí sim você consegue compreender as Escrituras. E uma coisa que eu falo é que de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Cristo. É muito confuso, não entendo. Cada livro bíblico, ele tem uma ligação. E o mais legal é descobrir isso. Qual a ligação tem Ruth com a história de Esté, que tem a ver com o apóstolo Paulo, que tem a ver com João, e tem conexão. E a Bíblia é o livro onde você tem acesso direto ao autor. Eu amo ler. Na verdade, eu passei a me envolver na literatura por conta da solidão. Não tinha ninguém assim, amigos, não tinha ninguém. Nossa, que menina dramática. Tinha meu marido, glória a Deus, Senhor. Glória a Senhor. Mas assim, não tinha minha família, não tinha amigos ali. E eu comecei a ler. E eu lembro que em algumas literaturas, eu gosto muito de ler suspense, thriller, psicológico, descobrir uns mistérios. Eu gosto. E ali eu comecei a pensar, nossa, se eu tivesse a oportunidade de sentar com esse autor, eu ia pegar, ter um cafezinho com ele, eu ia começar a perguntar, mas como é que aconteceu tal coisa com aquele personagem? Por que foi para tal lugar? Por que a história finalizou assim? Mas com esse autor, você pode passar mais do que um cafezinho. Com esse autor, glórias a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Com esse autor, você entende o passado, o presente e o futuro, se ele permitir. Com esse autor, você compreende os princípios para a sua vida. Quer viver sem ansiedade? Aqui tem resposta. Quer viver sem depressão? Aqui tem resposta também. E vírgula, eu lido com ansiedade também, eu faço terapia, eu tomo medicamento. Nossa, irmã, mas o que eu quero passar para vocês é, a terapia é algo muito bom, mas as respostas e tudo está aqui. Só que são processos. Eu estou vivendo um processo, mas isso não me define. E sabe o que eu aprendo? O meu agora não é o meu para sempre. O seu agora não é o seu para sempre. É só uma fase, tem tempo determinado para acabar. E quem deseja ir para níveis profundos, e nesse nível é eterno, vem aqui à frente para poder orar pela sua vida. Amém? Tem uma água que eu possa... Tá. Obrigada. Tá bem. Amém? Nesse momento eu quero que você se desligue completamente com as pessoas que estão ao seu lado. Eu quero que você foque principalmente na sua vida espiritual. Porque no meio das dificuldades, apesar de ter redes de apoio, é só você que lida com a situação. Quando chega a noite, na hora de deitar, colocar a cabeça no travesseiro, é só você. Pode ter marido, esposa, família ali, mas naquele momento é só você e Deus. Então, nesse momento, apresente a Deus. Fale do seu jeitinho. Quais são as dificuldades que você tem para ler a Bíblia? Quais são as dificuldades que você tem para se concentrar, para poder compreender? É falta de compreensão? É preguiça? É procrastinação? Nesse momento, apresenta tudo para Deus e peça com fé, crendo que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, Ele vai te dar sabedoria, discernimento, inteligência que vem do alto céus. Amém?
Pai querido e amado Senhor Jesus, aqui estamos nesse momento, reunidos no Seu nome. Espírito Santo de Deus, eu acredito que o Senhor planejou esse momento. As pessoas que estão aqui, elas não estão por acaso. Existe um propósito para ela estar aqui. Eu acredito que o Senhor já falou em nosso meio de diversas formas. Espírito Santo de Deus, eu peço nesse momento, visita agora cada mente, cada coração, cada emoção nesse momento, cada corpo físico. Espírito Santo, tira toda ansiedade, tira toda preocupação, tira toda inquietação nesse meio. Espírito Santo de Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha penetrar na vida de cada um. Que a tua alegria, que o ânimo venha estar no nosso coração, mesmo em meio às dificuldades. Espírito Santo, nos ajuda a entender os teus propósitos. Espírito Santo de Deus, nesse momento queremos apresentar o nosso coração. Queremos apresentar agora a nossa mente. Queremos apresentar, Senhor Jesus, as dificuldades que temos, que enfrentamos dia a dia para ler a Tua palavra, para estar conectados contigo. Sabemos, Deus, que a oração é a nossa forma de comunicar com o Senhor. E a palavra de Deus é a sua forma de se comunicar conosco. E para esse relacionamento ser íntimo, para esse relacionamento ele ter uma conexão, é necessário que os dois atos, leitura e oração, as disciplinas espirituais, venham estar presentes e ser um estilo de vida para nós. Nos ajuda, ó Pai, para que a partir dessa noite o nosso coração venha estar aberto, o nosso coração venha estar desejoso. A Tua palavra nos diz que é o Senhor que coloca desejos no nosso coração. E eu te peço, ó Pai, coloca agora desejo no coração de cada um dos Teus filhos. Os Teus filhos estão aqui não por acaso, mas crendo verdadeiramente que o Senhor é capaz de mudar corações. O Senhor é capaz de mudar pensamentos. O Senhor é capaz de mudar circunstâncias. Basta buscar, basta se entregar, basta confiar que tudo pode acontecer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eu peço, Espírito Santo de Deus, marca um encontro especial para quando cada filho Teu, cada filha venha se encontrar contigo, elas possam sentir uma presença especial. Visita o coração deles. Tira todo pensamento negativo, tira todo pensamento limitante, toda crença, ó Pai, destrutiva agora. Que Satanás não venha ter efeito, que nenhum plano dele venha realmente acontecer na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Guarda, blinda, em nome de Jesus. Deus, eu peço, repreende toda retaliação. Eu sei que quando buscamos a Tua palavra, quando buscamos estar mais próximos de Ti, Satanás e seus demônios, ele fica furioso. Mas que ele fique furioso, porque tem filhos se levantando nessa noite para glorificar a Ti. Tem filhos se levantando nessa noite para conhecer o mais profundo espiritualmente, o mais profundo de Ti. Eu peço, Deus, para que identidades venham ser reveladas nessa noite. Revela, ó Pai, verdadeiramente quem Tu és para cada um deles e quem eles são para Ti. Ajuda, Senhor, para que eles venham se ver através dos Seus olhos. Que as verdades sobre quem somos venham estar enraizadas em nosso coração. E eu creio, ó Pai, que o Teu agir e o Teu efetuar vai surgir em nosso meio. E que nesse momento estão se levantando filhos, amigos, servos, justificados, ó Pai, de Ti. E desde já eu Te agradeço, confiando e acreditando que agora somos nova criatura em Ti. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. E eis que tudo
quando eu choro.